CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h38. Vamos falar agora de um assunto que mexe com todo o Mato Grosso do Sul praticamente, que é um edital, né, para fazer uma parceria público-privada de esgotamento sanitário pela Sanesul, que é a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. Vai ter aí no comecinho de setembro, no mês que vem, daqui 30 dias aproximadamente, 40 dias, um certame na Bolsa de Valores para ter essa parceria, um projeto orçado em quase 4 bilhões de reais. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Walter Carneiro Júnior, que é diretor-presidente da Sanesul. Walter, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para nós da empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, é uma alegria estar aqui para poder falar desse grande projeto, que é um dos projetos estruturantes do governo do estado de Mato Grosso do Sul, para que a gente possa antecipar desenvolvimento, qualidade de vida e avanço estrutural para a população do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala numa parceria público-privada para o ouvinte CBN, o que você explicaria para que a gente entendesse melhor esse projeto? Isso é importantíssimo a gente poder explicar o formato e o modelo do projeto que o governo do estado de Mato Grosso do Sul, através da Sanesul, está propondo para que a gente possa antecipar investimentos. Hoje a gente nota que dentre as políticas públicas colocadas pelo governo federal, não existe dinheiro público não oneroso, orçamento geral da União, para investimento em saneamento básico. Tanto é que na semana passada, há 10, 15 dias atrás, foi publicada a nova lei do marco regulatório do saneamento básico. O presidente da República publicou, determinando que todos os municípios, num primeiro momento, faça a revisão dos seus planos de investimentos, dê um ano para que esses planos sejam feitos e determinou uma meta muito arrojada para que os municípios do Brasil, até o ano de 2033, tenham no mínimo 98% de área de cobertura de água e 90% de área de cobertura de coleta, tratamento e destinação final do esgotamento sanitário. A Sanesul, dentro do plano estratégico determinado pelo governador Reinaldo Azambuja, saiu na frente mais uma vez. Há mais de 3 anos, nós vemos desenvolvendo um projeto onde a gente vai buscar contratar um parceiro para que a gente possa fazer a expansão e a operação do esgotamento sanitário no Mato Grosso do Sul. O que é isso? Nós estamos presentes em 68 municípios do nosso estado. Atendemos 128 localidades. A nossa realidade, a realidade do centro-sul do Brasil, quando você olha para São Paulo, para o Paraná, para o Espírito Santo, para o Mato Grosso do Sul, a nossa realidade é muito distinta desse caos que é vendido hoje no Brasil quando se fala de saneamento básico. Esses municípios, esses estados do Centro-Sul, que hoje têm empresas que ao longo do tempo se ajustaram e conseguiram avançar um pouco, a realidade é um pouco diferente. Vou fazer um histórico para você da Sanesul, quando ela conseguiu se organizar, se reestruturar e avançar. A Sanesul avançou na coleta de esgotamento sanitário. Se você pegar de 2010 para cá, nos últimos 10 anos, nós saímos da casa aí de 18%, 20% de área de cobertura e chegamos a quase 60% de área cobertura, tratando a companhia como um todo. Existem municípios que têm mais, existem municípios que têm menos, mas numa média geral, nós avançamos 60%, até 60% de área de cobertura. Como nós avançamos? Lá no ano de 2010 até o ano de 2015, o governo federal tinha uma preocupação e lançou um programa, todos vocês acompanharam, os PACs, né, que eram os projetos de aceleração do crescimento. A Sanesul, de uma maneira muito organizada, através da sua equipe técnica, do seu corpo de funcionários, desenvolveu bons projetos à época e nós conseguimos contratar aí quase R$1 bi
em investimentos com recurso Orçamento Geral da União e FUNASA, quer dizer, recursos não onerosos, foi o PAC FUNASA, né? Primeira, segunda, terceira, quarta seleção, que nós contratamos e até hoje a gente vem finalizando esses investimentos nas maiores cidades do Mato Grosso do Sul, Dourados, Corumbá, Três Lagoas. Nós estamos aí com os contratos, algo em torno de 90%, 95% já em execução. Isso nos deu condição de dar esse salto que eu comentei inicialmente e dizer que o Mato Grosso do Sul hoje tem aí quase 60% de área de cobertura e tratamento de esgoto. Depois disso, no ano de 2015, de 2016, o planejamento estratégico da empresa não mais foi contemplado com dinheiro não oneroso, porque o governo não mais ofertou isso, e nós passamos a operar com recurso financiado. Então nós contratamos empréstimos na ordem aí de 450 milhões de reais, que foram avançar 1, 2 e 3, que contemplaram mais de 40 municípios do Mato Grosso do Sul, para a gente continuar essa expansão. Então hoje a gente tem algo em torno aí de 120 contratos em execução, nós iremos terminar todos esses contratos para poder passar por um terceiro momento. E esse terceiro momento é a PPP. Então a gente começou com dinheiro não oneroso, nós esgotamos a capacidade de financiamento da empresa contratando empréstimos, mas nós precisamos universalizar o esgotamento sanitário no Mato Grosso do Sul, para que a gente possa avançar e sair dos atuais 60%, 62% e chegar a 90%, que é a meta estabelecida pelo governo federal, em lei, onde tem uma série de sanções para aqueles gestores e administradores que não fizerem responder por isso, né? Nós agora precisamos contratar o recurso privado, trazer um parceiro privado para prestar serviço para a Sanesul. Isso é muito importante a gente deixar muito claro. Existe muita confusão hoje quando a gente apresenta o modelo proposto, sem conhecer o projeto, a gente tem informações que são distorcidas, que às vezes são divulgadas pela imprensa, dizendo que a Sanesul vai abrir capital, vai vender ação, vai ser privatizada, entregue para o setor privado, e não é nada disso. A Sanesul é uma empresa pública, 100% das suas ações são do governo do estado de Mato Grosso do Sul, 99% governo, 1% AGESUL. É uma empresa que é referência no Brasil. Nós estamos entre as 5 companhias estaduais, dentre as 23 existentes no Brasil. E agora a gente chega nessa etapa da PPP, que é contratar um parceiro privado, para que ele cumpra um cronograma para o nós estabelecido de investimentos. A gente tem um cronograma que tem um CAPEX de projeto na casa de 1 bi e 100 milhões de reais, e para que ele opere o nosso esgotamento sanitário por um período, onde a gente vai remunerar o OPEX na casa de 2,5 bi de reais. Então a gente está falando de um projeto macro como um todo, de 3,6 bi de reais, que a Sanesul vai contratar um parceiro privado para executar os projetos que ela tem e para operar esse sistema de esgotamento sanitário por um período. Então é fundamental a gente deixar muito claro que a concessão é da Sanesul, as responsabilidades ambientais, as responsabilidades perante as agências de regulação, a AGEPAN, aos órgãos de controle, continua plena da Sanesul, e nós temos que fazer a gestão. Vamos fazer a gestão de um contrato com um parceiro que vai ser remunerado mediante o volume de esgoto tratado que ele fizer. Então, a cada metro cúbico, dentro da nossa tarifa, nós vamos remunerar com um percentual disso para que o parceiro possa ter o seu investimento devolvido e a sua operação remunerada pelo período que ele seja nosso parceiro. Ô Walter, a questão desse modelo seria algo semelhante a uma concessão ou parte de uma concessão? Negativo, não de forma nenhuma. Nós vamos fazer um contrato de prestação de serviço. Concessão é o que se fez na MS 306, lá quando o governo do estado desenvolveu o primeiro projeto de parceria estratégica, que ele fez a concessão por um período para que a empresa viesse, fizesse investimento e cobrasse a sua tarifa. No modelo da Sanesul, é uma parceria pública e privada administrativa. Nós iremos remunerar o nosso prestador de serviço conforme ele desenvolva o nosso projeto e faça um incremento de economias faturadas na nossa parte comercial. Então nós não abrimos mão da gestão, do comercial
da relação com os municípios, da responsabilidade com a população do Mato Grosso do Sul. Isso ficou bem claro agora, então, que é um modelo diferente. Agora, esse valor de 3,6 bilhões, teria que ser apenas um parceiro, e se for mais, ou enfim, mais um parceiro, e qual que é o tempo previsto de contrato? No nosso modelo, nós fizemos um lote só. Quem ganhar essa licitação, de que forma que ele vai ganhar? Deixa eu explicar para você. Hoje, a Sanesul, ela trata alguns milhões de metros cúbicos de esgoto por mês. Então, quando a gente desenvolveu a modelagem econômico-financeira desse processo, eu fiz um levantamento do meu ativo, identifiquei que, para que a gente pudesse universalizar o esgoto, nós precisaríamos de investimentos diretos de 1,1 bi, e eu vou dizer para o mercado, olha mercado, eu, Sanesul, se tivesse esse dinheiro em caixa, eu tenho uma modelagem econômico-financeira que se sustenta numa tarifa de 2,23. Então, a cada metro cúbico tratado, eu remunerando vezes 2,23, eu, Sanesul, faço esse projeto. Só que eu não tenho esse 1 bi sem aplicar no banco para poder colocar e contemplar essa antecipação de investimentos que a gente pretende. Então, eu vou levar para o mercado essa modelagem econômica financeira, que é feita em cima de uma modelagem de engenharia, que demonstra os projetos que estão que ser feitos para atingir aquela meta, e vou dizer, olha mercado, você privado, se você tem mais expertise que eu, se você tem mais agilidade que eu, você tem que conseguir fazer a menor da proposta que eu estou te fazendo. Aí começam os lances a menor da tarifa estabelecida por nós. Então 2,21, 2,20, 2,10, quem vai levar o contrato é quem dá o menor preço de remuneração pelo metro cúbico de esgotamento sanitário que a gente apresentar lá no dia 23 de setembro, na Bolsa de Valores de São Paulo, que será um certame de concorrência internacional, para dar mais transparência, para que os players de mercado possam vir conhecer essa proposta. Nós já temos 6 empresas visitando. Era isso que eu ia te perguntar, já tem empresas interessadas. Estruturas de estações de tratamento de esgoto, estações de elevatórias, as nossas redes. Os players aí estão impressionados com a qualidade do serviço que a gente presta. Eu até conversei com um dos atores e ele me disse, olha, eu achei que nós estávamos indo operar um sistema que estivesse deficitário. E eu vejo que o sistema de vocês é referência do Brasil, porque nas minhas pesquisas eu vi que tem estação de tratamento de vocês que são contempladas até com ISO 9001. Falei, exatamente. A nossa proposta de PPP simplesmente se dá em razão da meta que o governador Reinaldo Azambuja nos propôs de ser o primeiro estado do Brasil a ter a universalização do esgotamento sanitário. Então isso é uma coisa que a gente não abre mão. Nos próximos anos isso vai acontecer. A nossa obrigação legal é até 2033. A nossa meta de contrato é até 2010. Mas eu tenho muita tranquilidade de dizer para vocês de que com a forma como a gente vem fazendo esses investimentos e com o modelo que foi implantado, nós, nos próximos 5, 6 anos aí, estaremos tendo a alegria e a satisfação de anunciar para a população de Mato Grosso do Sul que nós somos o primeiro estado do Brasil a ter a universalização do esgotamento sanitário nos municípios onde a Sanesul opera. Então ficou uma dúvida em relação à data. Se for a meta de 2010, não entendi. Não, eu disse assim, são 3 métricas que estão estabelecidas. Entendi. A nova lei do marco regulatório obriga que em 2033 os municípios do Brasil tenham 98% de tratamento de água e 90% de tratamento de esgoto. Essa é a lei nova, que Perfeito. acabou de sair. Que tem que se adequar. O nosso contrato, o nosso modelo de negócio que está sendo ofertado ao mercado, ele estabelece que em 10 anos, 10 anos. a gente chegue nisso. Em 10 anos. Então, se a gente vai contratar em 2020 até 2030, estamos 3 anos a menos. E eu estou dizendo para você, da forma como a construção vem sendo feita, a nossa parceria com os municípios, os contratos que nós estamos executando de Funasa, esses OGU que nós estamos terminando, eu tenho um sentimento, esse é sentimento nosso, da gestão, da atual diretoria, que nós conseguimos em 5, 6 anos atingir essa proposta. Porque o nosso projeto, o modelo que foi estabelecido, ele é um ganha-ganha. Quanto antes a gente colocar dentro do faturamento as economias previstas para 10 anos, o que conseguir antecipar, o faturamento do parceiro vai ser maior.
Então o interesse dele vai ser cada vez mais rápido colocar para dentro essa economia para faturar. Entendi. Aproveitando a sua presença, Walter, ficou bastante claro e bastante evidenciada a importância desse projeto para Mato Grosso do Sul. Isso seria, só para a gente encerrar esse assunto, seria para os 68 municípios. Os municípios nos quais a Sanesul detém a concessão. São 68 municípios hoje. Nós temos também aqui algumas demandas que a gente tinha programado essa entrevista contigo e temos perguntas que vieram de Três Lagoas. Então vamos ouvir primeiro a pergunta número 1 que veio. Quem faz a pergunta para a gente é a Ana Cristina Santos. Vamos ouvir. Olá, Ginês. Olá, bom dia ao presidente da Sanesul. Eu gostaria de saber a respeito do reajuste da conta de água, né? Por que para Três Lagoas o reajuste ele será maior se comparado a outros municípios do estado? Para Três Lagoas o reajuste a ser aplicado será de 3,3%, o que tem gerado muitos questionamentos aqui em Três Lagoas, inclusive por parte do prefeito Ângelo Guerreiro, que solicitou, né, que seja revisto esse reajuste, que não seja aplicado neste momento. Eu gostaria de saber se isso será possível. Ginês, é muito importante a gente fazer esclarecimentos, né? Três Lagoas é uma cidade que cresce muito, Três Lagoas é uma cidade que nós estamos antecipando os investimentos programados. A gente está com 2, 3 anos na frente daquela obrigação que a gente tinha. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Três Lagoas maravilhosa. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele tem sido, junto com a nossa gerência regional, determinando ações preventivas que antecipem eventuais intervenções nossas nas novas redes, nas novas recapagens. Ele está com muito recapeamento lá, nas novas implantações de novos bairros. Ele está fazendo asfalto em muito bairro lá. A Sanesul caminha na frente. Antes dele fazer o asfalto, a gente vai fazendo a rede, vai padronizando a água, para que depois a gente não tenha que intervir naquele asfalto novo, vir cortando para fazer as implantações. Nós tivemos uma diferença de reajuste, e é verdade. Por quê? A composição tarifária da região de Três Lagoas é diferente das demais cidades que o Mato Grosso do Sul tem operadas pela Sanesul. A database de aplicação desse reajuste também é diferente. Então nós trabalhamos com 2 e pouquinho para as demais tarifas e lá em Três Lagoas chegou a 3. A proposta da empresa de saneamento foi preservar a database, mas fazer essa cobrança só a partir do mês de outubro, um mês que a gente compreende que esse período de pandemia vai estar um pouco mais resolvido ou amenizado, ou que a gente tem uma expectativa de ter uma melhora na vida da população, que é o que a gente pretende. O prefeito entrou em contato com a gente, está muito sensível, tem questionado isso. Nós só temos que respeitar a nossa agência de regulação, porque todo o contrato firmado com os municípios, quando da renovação e quando da assinatura do contrato de programa, que é atrelado a um plano de investimentos, o município também delega à agência de regulação estadual, que é a AGEPAM, a obrigação de fiscalizar e controlar e fazer a gestão do contrato. Todo contrato ele prevê um reequilíbrio econômico-financeiro para que ele se sustente. Então, num período de ano a ano, você tem que aplicar a tarifa do IPCA, que é a tarifa que regula esse tipo de modalidade de contrato, naquele período estabelecido. Se você não o fizer, isso vai ser acumulado. E para manter o equilíbrio econômico-financeiro, se a gente não tivesse esse período pré-estabelecido e feito nesse ano, o ano que vem nós teríamos que vir com isso acumulado e aplicar 2 períodos sucessivos. Eu acho que o peso ia ser muito maior. Então a nossa sensibilidade para isso, qual que é? Preservar o momento, tentar jogar o mais adiante possível essa correção e fazer com que também ela não atinja diretamente e impacte nesse momento de dificuldade a população de Três Lagoas. Vamos acelerar aqui, temos mais uma pergunta da Ana. Uma outra questão também que tem gerado bastante polêmica em Três Lagoas é a respeito do corte de águas para os clientes inadimplentes. O prefeito, inclusive, moveu uma ação contra a Sanesul para que a empresa pare de fazer o corte de água. Eu gostaria de saber se a Sanesul vai acatar essa solicitação e como que a Sanesul analisa este questionamento. Nós tomamos conhecimento pela imprensa, né, que o município moveu essa ação contra a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul.
Nós estamos aguardando ser notificados para ver qual é a teoria dessa ação, qual é o contexto desse questionamento que está vindo. Segundo consta, é contra a Sanesul e contra a agência de regulação. Nós vamos esperar ser notificados para poder dar a resposta dentro do que a legislação determina. Agora, veja bem, todas as concessionárias públicas ou privadas do Brasil estão gradativamente retomando as suas atividades na plenitude. Assim é com a concessionária de energia, assim é com a concessionária de água e esgoto nos municípios do Brasil. A Sanesul, ela preservou nesse momento o corte daquelas pessoas que são contempladas com a tarifa social, classe D e E, preservou para que a gente possa, junto com o Estado, fazer a assunção desse débito, onde o governo já isentou no momento, e agora a gente está fazendo a gestão para que o governo possa novamente assumir isso, mas eu não posso construir um equilíbrio financeiro de uma companhia preservando algo em torno de 24% da população que está inadimplente e em detrimento dos outros 76% que mantêm o pagamento das suas contas em dia. Se eu não fizer a gestão para trazer para essa equação econômico-financeira um dos itens que é o corte, eu posso correr o risco de não manter o sistema em pé e prejudicar aquelas pessoas que estão adimplentes e cumprindo com o seu dever, com a sua obrigação de fazer o pagamento. Nós, no segundo momento, sensibilizados com toda essa situação, nós abrimos um programa de recuperação de crédito, onde a pessoa que está nessa situação de 4 meses de conta em aberto, se a pessoa, desde o decreto do governador lá do mês de abril, deixou de pagar, ela tem 4 contas em aberto. A gente tem um programa que a pessoa vem, parcela em 24 vezes, sem juros, sem multa, sem correção, e ela consegue evitar o corte. Nós não queremos cortar a água de ninguém. Nós precisamos simplesmente manter o sistema operacional de distribuição em pé e equalizar essa inadimplência que vinha numa constante, e eu acho que o mecanismo legítimo para isso é dar condição da pessoa ir lá, parcelar o seu débito e tocar a vida para frente. A gente tem que tocar a vida para frente e cada um cumprir com a sua obrigação nesse momento de dificuldade, porque se deixar acumular, cada vez mais o problema só vai ser protelado e jogado adiante. Eu quero agradecer aqui ao Walter Carneiro Júnior, que é diretor-presidente da Sanesul, nos trouxe aqui informações sobre a PPP, da universalização do esgotamento sanitário, projeto que vai agora em setembro ser lançado na Bolsa de Valores para captação de um parceiro, projetos orçados aí em quase 4 bilhões de reais para 68 municípios, e também respondeu perguntas aqui de outras regiões. Walter, muito obrigado, tenha um bom dia. Agradeço a você, aos ouvintes, uma alegria, uma satisfação estar aqui, uma boa semana a todos aí. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.